Aleluias. Quero cumprimentar o Matos com a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Aleluia, papai já está na casa e não é jargão de pregador não. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: Eu sou devedor tanto aos gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto a pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tome seu assento, por gentileza. Sabe, esse é um texto que o Espírito Santo não tem falado comigo agora, mas já são meses, talvez até anos. E principalmente no meio da pandemia, quando estava aquele lockdown, todo mundo fechado, ninguém podia sair de casa. Eu estava fazendo nada de interessante, num dia comum, mas algo acendeu no meu coração e eu não sabia explicar o que era. E eu não sabia entender o que eu estava sentindo. E eu comecei a orar e perguntar: Deus, o que é isso? E veio uma palavra no meu coração, e a palavra é senso de urgência. O Espírito Santo me disse que o que eu estava sentindo era um senso de urgência. E eu sem entender ainda o que isso queria dizer. Eu tinha acabado de ganhar 20 livros de um pastor amigo meu, em plena pandemia, naquele momento mesmo, naqueles dias ali. E eu decidi olhar e eu achei um livro chamado A Missão da Igreja nos Dias de Hoje, onde a igreja interdenominacional se reuniu em Lausanne, na Suíça, e eles tinham um objetivo: vamos falar sobre a missão da igreja nos dias de hoje. E no primeiro capítulo quem fala é o Billy Graham. E quando eu estou lendo aquele texto, ele começa a falar o seguinte: ei, os cristãos devem reconquistar o senso de direção, o sentido de urgência e a profundidade de convicção que deram a origem ao nosso poderoso lema, a evangelização do mundo nesta geração. A gente tem que resgatar isso dentro de nós. Irmão, nós como igreja temos que ter o mesmo sentimento de Paulo. Ele olhava e dizia o seguinte: ei, eu tenho uma dívida. Nós temos uma dívida. Meu irmão, ele é salvo pela graça, não tem mais dívida nenhuma com Deus, tudo foi pago. Mas sabe qual que é o sentimento dele? Ei, eu conheço um Salvador que me salvou. E se você não conhece, eu tenho uma dívida. Eu tenho que falar dele para você. Paulo era um cara que ele não aguentava ver um povo sem conhecer a Cristo. Ah, mas os gregos são desse jeito. Ah, mas os romanos são assim. Não importa, porque Cristo veio salvar todo aquele que nele crê. Ele tinha um senso de urgência. Ele sabia que era preciso pregar o evangelho. Afinal, como crerão se não há quem pregue? Eu pergunto a você: será que nós não estamos muito acomodados? Será que nós não estamos muito acostumados com tudo do bom e do melhor aqui nesse lugar? Porque às vezes eu converso com algumas pessoas e elas se preocupam ainda mais nesse contexto que estamos. Quando fala de perseguição, quando fala de algo nesse sentido, ela fala: não, mas Deus ele não vai fazer isso com a igreja. Onde já se viu perseguição? Meu irmão, e os nossos irmãos que estão na China? E os nossos irmãos que a gente tanto fala, que são perseguidos dia e noite? Mas muitas das vezes essa liberdade que a gente tem nos acomoda e a gente fica tranquilo, tá tudo em paz. Não, porque tem pessoas todos os dias indo para o inferno. Nós vamos trabalhar, nós vamos para a faculdade, escola, e fomos no dia de manhã ali, trabalhamos, estudamos, e depois vamos embora, e sabe o que está acontecendo? Tem gente caminhando para o inferno e a gente não fez nada. Meu irmão, a gente não foi chamado para isso. Nós temos uma responsabilidade como igreja, é de pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. É ordem, é mandamento, preguem o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, a pergunta certa não é: Simon, Deus quer salvar minha escola? Simon, Deus quer salvar o pessoal lá do meu trabalho? Não é essa a pergunta certa, porque é óbvio, Deus quer salvar a tua escola. É óbvio, Deus quer salvar a tua família. É óbvio, Deus quer salvar quem está no teu trabalho, Ele morreu por eles. A pergunta certa é: você tem fome? Você tem sede?
Você tem fome por almas? Você tem sede de ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo? Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus não responde necessidade, Deus responde fome. Eu vou repetir, Deus não responde necessidade, porque se Ele respondesse necessidade, os lugares de maior necessidade no mundo seriam os lugares onde mais Deus se manifestava e o milagre acontecia. Deus se manifesta quando alguém que tem fome e sede de Deus se posiciona. Como meu líder diz, o Júnior, toda escravidão acaba quando um líder se posiciona. Meu irmão, há tempo da gente se posicionar, é tempo da gente buscar a Deus, é tempo da gente colocar a cara no pó e gritar, clamar a Deus. Um avivamento, sim, porque nós estamos dormindo, porque nós estamos muito acostumados. Sabe, meu irmão, quando eu olho para as nossas desculpas, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar isso e aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você quer ter ousadia, não existe ousadia sem compaixão. Quando você olha para Cristo, quando você olha para os discípulos, principalmente para Cristo, você vai ler os evangelhos, a palavra de Deus diz que tudo que Jesus fazia, Ele era movido por compaixão. Ele vê uma multidão com fome, movido por compaixão, Ele multiplica os pães. Ele vê alguém enfermo, movido de íntima compaixão, Ele cura aquela pessoa. Sabe, meu irmão, o que nos falta muitas das vezes é compaixão. Porque nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. Porque nós estamos preocupados com a nossa casa própria. Porque nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com a minha vida financeira. E não sou contra, ok? Pelo contrário, inclusive de faculdade, fui falado aqui ontem, você tem que estar lá, mas não é o propósito daqui. Você vai lá, sabe por quê? Porque o teu propósito é revelar Cristo aonde você estiver. O teu propósito, jovem, é revelar Cristo na escola, no teu trabalho. Não é só aqui, isso aqui é muito fácil. Falar aqui é muito fácil. Eu posso estar vivendo uma vida toda errada fora daqui. Difícil é as pessoas olharem para você no teu trabalho, convivendo com você, na tua escola, convivendo com você e dizer: ei, você tem algo diferente. Ei, você tem algo diferente, o que é isso? E você vai dizer: é Cristo. Isso é avivamento. Avivamento não é gritaria aqui, Charles Spurgeon já dizia, não é barulho. Não é barulho, gente. Avivamento é vida, é quando Deus traz vida, é quando há salvação de almas, é quando a gente sai do nosso comodismo e bate no peito e fala: eu tenho uma responsabilidade com a minha geração. Quando eu olho para os grandes avivalistas, eu me impressiono porque John Knox falava: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. E Whitefield ele dizia: se não queres me dar almas, retire a minha. Meu irmão, a que ponto você é apaixonado por almas? A que ponto nós somos apaixonados por almas? Deus, Ele te chamou para algo extraordinário. Eu estou cansado de ver minha geração se suicidar, porque não vê sentido na vida. Eu quero morrer por uma causa. E eu acredito que eu não sou o único. Por isso, eu queria encerrar minha fala falando uma história para você. Uma vez, o meu pai me contou uma história que me marcou demais. Minha vida nunca mais foi a mesma depois dela. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o movimento moraviano, mas os morávios, eles eram um grupo de jovens, de pessoas que se reuniam para oração 24 horas, em turnos de oração, assim como está tendo um relógio de oração, talvez você não saiba, mas cada hora, cada meia hora troca e tem pessoas orando para tudo que está acontecendo aqui. E esse grupo de oração, eles escutam falar de uma ilha onde tinha escravos, onde um senhor ateu, lá na Índia, ele tinha essa ilha, ele trouxe mais de 200 escravos. E eles nunca ouviriam falar a respeito de Cristo, porque estavam isolados lá. Sabe o que esse grupo de oração fez? Eles chegaram para ele e falaram assim: ei, você deixa a gente ir como missionário para essa ilha? Aí ele, sendo ateu, né? Ele falou: não, tá louco? Da onde vocês tiraram essa ideia? O que eu quero vocês lá falando essas mentiras para os meus escravos? Aí eles voltaram a orar, chegaram e falaram o seguinte: ei, então, mas e se a gente se vender como escravo para você? Ele pensou e falou: tá, podem ir, mas eu não vou pagar nem o transporte de vocês. Sabe o que eles fizeram? Com o dinheiro da venda, eles pagaram o transporte deles. E quando eles estavam saindo do navio da cidade, o povo, os amigos, os familiares, desesperados, olhando, falando: o que vocês estão fazendo na vida de vocês? Por que vocês fizeram isso? Sabe o que eles cantavam? Eles gritavam em alto e bom som. Eles diziam: digno é o cordeiro de receber o sacrifício, a recompensa pelo seu sacrifício. Digno é o cordeiro de receber a recompensa do seu sacrifício.
E sabe de uma coisa? Eles tinham um lema de oração: nunca faça uma oração em que você não esteja disposto a ser a resposta. Eu quero saber se tem uma geração disposta a orar, mas disposta a ser a resposta dessa oração. Eu quero saber se aqui na Almada, se tem jovens que vão se posicionar e não vão aceitar a condição que a gente está vivendo como igreja, não vão aceitar a condição da nossa geração se perdendo para a prostituição, para as drogas, porque nós não vivemos um evangelho verdadeiro. Eu quero saber aonde está você que quer se posicionar, que vai bater no peito e dizer: a minha geração não vai se perder. A minha geração é sim a geração do avivamento. Por quê? Porque Deus não precisa de muitos, Deus precisa de alguns com o coração em chamas. Quem quer ser incendiado hoje? Eu tenho 1 minuto, fecha os olhos. Espírito Santo, se você sentir, se ajoelha aí onde você está. Mas Pai, em nome de Jesus eu oro que pessoas aqui venham dessa Almada, sair daqui e não venham aguentar ficar da mesma forma. Mas Pai, entrega nações, a Tua palavra diz: pede-me e te darei nações. Por isso Pai, entrega nações aqui hoje, que daqui saiam os próximos evangelistas, que daqui saiam os próximos Whitfields, que daqui saiam os próximos John Wesleys, que daqui saiam as próximas Catherine Kuhlmans. Pai, que daqui saiam jovens que vão incendiar a nossa nação, jovens que vão assumir a responsabilidade de dizer: nós temos uma dívida e não vamos nos calar, porque como um fogo cerrado em nossos ossos são as Tuas palavras. Eu creio, Pai, e eu declaro sobre a Almada, eu declaro sobre esses jovens, que daqui sairão grandes evangelistas para a nossa nação, em nome de Jesus.